O que aconteceria se uma única lei pudesse congelar suas contas bancárias, apagar suas redes sociais e bani-lo de metade do mundo? Tudo isso sem que você sequer pisasse em um tribunal? Hoje, vamos desvendar os bastidores da geopolítica e das leis internacionais para falar de uma das ferramentas mais poderosas do século XXI, a Lei Magnitsky. Vamos entender como ela funciona, usando suas duas armas principais, as sanções primárias e as sanções secundárias. Pense nas sanções primárias como um golpe direto. São medidas que os Estados Unidos impõem contra pessoas ou instituições acusadas de crimes graves, como corrupção, violações de direitos humanos ou repressão política. Na prática, isso significa que, de um dia para o outro, a pessoa sancionada tem seus bens e contas bancárias nos Estados Unidos congelados. Fica proibida de fazer transações em dólar e de entrar em território americano. E, para completar, seu nome é adicionado à infame lista SDN do Departamento do Tesouro, uma espécie de lista suja financeira global. Um exemplo recente. Em 2023, o governo americano sancionou membros dos governos da Nicarágua e da Venezuela, de juízes a militares, por perseguição a opositores e fraudes eleitorais. Mas é aqui que o poder da lei realmente se expande. As sanções secundárias são o que vem a seguir. Elas não miram o alvo original, mas sim qualquer um que decida fazer negócios com ele. Isso mesmo! Empresas e bancos, mesmo fora dos Estados Unidos, podem ser severamente penalizados se mantiverem relações com alguém na lista Magnitsky. E as punições são pesadas: multas milionárias, bloqueio total do acesso ao sistema bancário americano e a proibição de negociar em dólares. Em resumo, é a exclusão do mercado global. Um caso emblemático foi o do Banco do Brasil, que mesmo operando fora dos Estados Unidos, foi multado em quase US$ 140 mil por realizar transações com uma empresa iraniana já sancionada. O motivo? A conta usada na operação passava por Nova York, o que foi suficiente para justificar a punição. As sanções Magnitsky são a forma como os Estados Unidos exercem pressão diplomática e econômica, com um alcance global impressionante, mesmo sem o aval da ONU. Estar nessa lista é mais do que um gesto político. É um isolamento financeiro, digital e social completo. E agora, vamos mergulhar nas consequências da Lei Magnitsky que vão além da política e chegam direto ao nosso universo digital. Porque é aqui que os algoritmos se transformam em ferramentas de política internacional, e vamos descobrir como redes sociais, gigantes da tecnologia e serviços online também punem os sancionados, afetando desde presidentes a juízes poderosos. Então, como funciona esse bloqueio digital? Quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky, empresas americanas são legalmente obrigadas a cortar qualquer tipo de vínculo com essa pessoa. Isso inclui gigantes que usamos todos os dias: Google, com YouTube, Gmail e Google Drive, Meta, com Facebook, Instagram e WhatsApp, e Microsoft, com Outlook e Teams. A lista se estende a plataformas de hospedagem, serviços de nuvem e até sistemas de pagamento como PayPal e Stripe. O sancionado simplesmente não pode mais usar, criar ou manter contas nesses serviços. Qualquer tentativa de acesso pode resultar em um bloqueio automático. E quem já sentiu esse impacto na pele? Roberto Rivas, o ex-presidente do Conselho Eleitoral da Nicarágua, teve suas contas digitais suspensas, o que dificultou enormemente as comunicações do seu partido e suas operações financeiras. Oligarcas russos, como Gennady Timchenko, não apenas viram seu dinheiro bloqueado, mas também seus ativos digitais congelados. Sites de suas empresas foram tirados do ar e o acesso a ferramentas como Zoom e Google Workspace, restringido seu acesso online. Autoridades chinesas em Xinjiang, acusadas de repressão, foram isoladas digitalmente, perdendo acesso a plataformas de comunicação e negócios. O resultado é um isolamento quase total. Sem e-mails, sem nuvem, sem redes sociais. O sancionado perde sua capacidade de articulação global. É uma espécie de censura técnica. Embora não seja política, o bloqueio automático impede que essas figuras influentes se comuniquem e espalhem sua propaganda. As sanções digitais mostram que, hoje, o poder não é apenas físico ou político. Ele é tecnológico. E quando esse poder é cortado, o sancionado não perde apenas a voz. Ele perde a sua presença no mundo. Agora vamos descobrir como a Lei Magnitsky deixou de ser uma exclusividade americana e se tornou um modelo global. Porque quando um país sanciona, outros seguem o mesmo caminho. E o mundo, de repente, fica muito menor para os infratores. Canadá, Reino Unido e os países da União Europeia agora têm suas próprias versões dessa lei.
Juntos, eles estão tecendo uma rede internacional de punições que se expande como um efeito dominó. O Canadá adotou uma lei semelhante, focada em vítimas de corrupção, e já sancionou oficiais da Venezuela, Rússia e Mianmar. O Reino Unido, após o Brexit, criou seu próprio regime e sancionou figuras ligadas à repressão em Hong Kong e a abusos na Chechênia. E a União Europeia implementou seu regime global de sanções de direitos humanos, que precisa da aprovação de todos os 27 países membros para agir. O resultado é devastador para o alvo. Quando um país sanciona, seus aliados frequentemente replicam a medida. De repente, uma figura poderosa perde acesso a contas bancárias, serviços digitais, vistos de viagem e até a participação em fóruns internacionais. Um exemplo marcante é um juiz iraniano acusado de ordenar execuções. Ele teve seu patrimônio congelado na Suíça, foi proibido de entrar no Reino Unido e teve seus negócios restritos no Canadá. Tudo isso em menos de 90 dias. Claro, esse sistema cria dilemas. A falta de um padrão único pode gerar conflitos diplomáticos, e alguns países se tornam portos seguros para os sancionados. Mas a mensagem é clara: violar direitos humanos tem consequências, e o mundo está cada vez mais sincronizado nesse recado. Mas sanções internacionais não são prisões. Elas têm muros. E alguns sabem exatamente como escalar esses muros. Agora, vamos revelar os bastidores das estratégias usadas por figuras sancionadas para evitar as punições, esconder seus ativos e até mesmo renascer digitalmente. É um jogo global de gato e rato, onde cada brecha se torna uma oportunidade. As técnicas são engenhosas. A mais comum é o uso de testas de ferro, ou laranjas. Familiares e parceiros de confiança assumem a titularidade de empresas e bens. Oligarcas russos, por exemplo, são mestres em transferir a propriedade de iates e mansões para filhos ou esposas logo após serem sancionados. Outra tática é o uso de empresas offshore em paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens ou o Panamá. Essas estruturas complexas dificultam o rastreamento de dinheiro. E, claro, a aquisição de múltiplas cidadanias, comprando passaportes em países como Malta ou Chipre para continuar viajando livremente. No mundo digital, eles praticam uma espécie de reencarnação. Criam novas identidades online, usam pseudônimos e migram para plataformas não americanas, como servidores russos, para manter seus canais de propaganda ativos. Isso cria um desafio enorme para as autoridades, que precisam de uma cooperação sem precedentes para monitorar redes tão complexas. As estratégias de fuga mostram que, por mais abrangentes que sejam as sanções, a criatividade para burlá-las também é global. Mas a cada nova brecha explorada, as autoridades ajustam suas lentes, e o jogo continua. Mas em meio a essa caçada global, surge uma pergunta incômoda: quem decide se uma sanção é justa? E o que acontece quando a punição atinge quem não tem nada a ver com a história? Porque quando as sanções batem à porta, há quem grite por justiça. Este é o limite entre a justiça e o excesso. Famílias inteiras se tornam alvos colaterais. Cônjuges e filhos acabam incluídos em pacotes de sanções apenas pela proximidade com o alvo, muitas vezes sem nenhuma prova de envolvimento. Já vimos filhos de políticos sancionados perderem o direito de estudar em universidades estrangeiras. Empresas que prestaram um simples serviço a uma pessoa sancionada, muitas vezes sem saber, podem ter suas operações bloqueadas, afetando empregos e a economia local. Algumas vítimas recorrem a tribunais internacionais, questionando a legalidade e as consequências desproporcionais. Até mesmo ONGs, como a Human Rights Watch, defendem que as listas de sanções precisam de revisão periódica e critérios transparentes. Como diz um de seus relatórios, sanções eficazes não precisam ser injustas. Isso mostra que, no universo das sanções, a linha entre punição e injustiça é muito tênue. Por trás das manchetes, há vidas sendo transformadas e, às vezes, devastadas, por decisões geopolíticas tomadas a milhares de quilômetros de distância. E para entender esse custo humano, vamos contar uma história real. Ele não era político. Não assinava contratos públicos. Nunca discursou em uma tribuna. Mas seu sobrenome estava na lista. E nada foi mais difícil do que provar que ele não era o irmão. Esta é a história de Kwame T., um empresário de Gana que passou 5 anos lutando para limpar seu nome. Kwame era um empresário de sucesso no setor de telecomunicações, um homem que defendia a transparência e a inovação. Seu irmão mais velho, Iao, no entanto, foi ministro envolvido em um enorme escândalo de corrupção. Em 2018,
IAO foi oficialmente sancionado pela Lei Magnitsky. Logo depois, o nome de Kwame começou a aparecer em relatórios internos enviados a bancos internacionais, marcando por associação. O impacto foi imediato e brutal. Mesmo sem estar formalmente na lista, os bancos congelaram as contas de Kwame por risco reputacional. Uma parceria de financiamento com o Google for Africa foi suspensa. Os vistos de estudo de seus 2 filhos foram rejeitados. Em uma entrevista à BBC, Kwame desabafou: quando o telefone para de tocar, você não entende de imediato. Mas depois percebe. É como se seu nome tivesse sido apagado do mapa dos negócios. Sua batalha jurídica foi longa e cara, travada nos Estados Unidos, no Reino Unido e em Gana. Em 2022, um tribunal internacional finalmente reconheceu que não havia base legal para as restrições contra ele. Mas o que não voltou? A confiança. Sua empresa nunca se recuperou totalmente. Apesar da vitória jurídica, o sobrenome T continua sendo sinônimo de controvérsia em relatórios financeiros. Hoje, Kwame diz: eu ganhei no tribunal, mas perdi anos de confiança, contratos e reputação. E isso nem a justiça internacional sabe como reparar. A história de Kwame revela as vítimas invisíveis das sanções globais. Pessoas apanhadas por algoritmos, sobrenomes e suspeitas. E nos mostra que, às vezes, limpar um nome exige mais do que provas, exige tempo, voz e uma coragem imensa. Este episódio encerra nossa jornada pela Lei Magnitsky. Vimos como uma lei, nascida para punir violadores de direitos humanos, teceu uma rede global que redefine o poder, isola malfeitores, mas que, por vezes, também captura inocentes em seus fios. Uma demonstração de que no mundo conectado de hoje, a justiça e suas consequências são mais complexas do que nunca.